Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos dar início ao nosso culto de oração e doutrina nesta quarta-feira maravilhosa que Deus nos deu para adorarmos o seu santo nome, mesmo aí onde você está na sua casa, eu na minha, mas não impede de adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu santo nome, refletirmos sobre a sua palavra. E eu convido você nesta noite para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 46, e vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Em seguida nós estaremos orando. Então vamos fazer essa leitura, Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a manhã, bramam-se nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, louvado seja o seu santo nome por esta palavra. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar neste momento. Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, juntos, ó Deus, nesta noite, adorando o teu santo nome, Pai. Sabendo, Senhor, que tu és merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, reconhecemos, ó Deus, o Senhor como o único, soberano, verdadeiro e eterno. Tu és o Deus da nossa salvação, ó Deus, em Ti confiamos. Ó Deus, nesta noite que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, ó Deus, a vida das famílias, ó Deus, da nossa igreja, as famílias do nosso bairro, de todos os bairros de João Pessoa, ó Deus, de toda a grande João Pessoa, da Paraíba, do nosso Brasil, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, repouse sobre nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E eu convido você para louvar a Deus comigo, não é? Nesses momentos que nós estamos em casa. Deus tem falado profundamente ao meu coração. E eu tenho, irmãos, buscado ao Senhor nesses momentos, pelas madrugadas, e também tenho feito algo. Deus espera que façamos alguma coisa, que paremos de reclamar, de murmurar, mas sobretudo fazermos algo para agradar ao Senhor, estarmos em oração e sobretudo louvando a Deus. E eu convido você a louvar a Deus, adorar ao Senhor nesta noite, quando você está com esse cântico, Eu Navegarei. E eu quero que você esteja louvando ao Senhor juntamente comigo. Eu navegarei. Cante comigo. No oceano do Espírito. Cante comigo. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante comigo. Espírito, Espírito, ó Espírito.
a Deus nesta noite. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Glória a Deus comigo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Oh, vem e enche-me de novo. Vamos repetir novamente. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor, do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Oh, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos, irmãos, nesse momento, fazer uma reflexão da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 142. Nós vamos fazer um estudo da Palavra de Deus, irmãos, nesse Salmo 142, que é um salmo que irá nos abençoar nesta noite de quarta-feira. E nós vamos estudar exatamente sobre como lidar com as dificuldades. E, irmãos, nós sabemos que os momentos que nós estamos passando não são fáceis, né? Nós temos que admitir isso. Nós já estamos aí ao longo de um tempo, né, de não sei se 20 dias ou já chegando a quase um mês, confinados nas nossas casas, e reconhecemos que estamos passando por muitas dificuldades. Mas o que a Bíblia nos ensina? Exatamente como lidar com essas dificuldades. E nada melhor do que aprendermos, não é, com a Palavra de Deus. E sobretudo com personagens que tiveram comportamentos
adequados diante das suas dificuldades. E o Salmo 142 nós vamos estudar exatamente sobre a vida de Davi, né? Oração exatamente no meio dos perigos, né? Ou das situações. E meus irmãos, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta no Salmo 142 para estudarmos sobre ele nesta noite de quarta-feira, já que é culto de oração, doutrina, oração e doutrina, né? Então, muito bem. Eu creio que cada um de nós, irmãos, mais cedo ou mais tarde, e caso até não estejamos atualmente passando, vai passar por dificuldades, né? Isso é óbvio, é claro, até porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições e que devemos ter bom ânimo. Então já é um recado, um alerta, um aviso, enfim. No mundo nós teremos aflições, mas devemos ter ânimo, bom ânimo, porque Jesus venceu e com ele nós também venceremos, né? Então isso é uma boa notícia para todos nós. E esse salmo em referência, né, encontramos o grande rei Davi passando por grandes dificuldades, né? Então, nada melhor do que tirar lições do comportamento de Davi ou dos comportamentos, né, ou das atitudes que ele teve para enfrentar essas dificuldades. E o que nós precisamos nesses momentos que estamos vivendo e convivendo é exatamente de ter boas atitudes diante exatamente das nossas dificuldades. Então, este salmo nos ensina como ser vitoriosos exatamente diante dos problemas. Então vejam que a Bíblia nos ensina, não é? Nos ensina tudo aquilo que precisamos aprender para estarmos aptos para termos atitudes coerentes, né, com relação aos problemas que estamos enfrentando. Então, mas interessante que esse salmo ele nos ensina a como sermos vitoriosos diante dos problemas, né, mas não como escaparmos deles, mas sim como glorificarmos a Deus em meio a eles, né? Então, a Bíblia não diz que nós vamos nos escapar dos problemas. Até porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas é claro que nós a Bíblia nos ensina como glorificar a Deus diante deles. Não é? E é isso que nós vamos ver no decorrer desse estudo. E vamos ler pausadamente cada versículo, né? E o verso primeiro, começando com o verso primeiro, ele nos diz, se você estiver acompanhando a sua Bíblia, ele nos diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. No verso 2, ele diz: derramo perante ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Então, irmãos, o que é que nós entendemos com isso aqui? O que Davi fez diante das circunstâncias que estava vivendo? Então, vamos ao primeiro ponto. O que a Bíblia revela sobre as dificuldades? O que a Bíblia revela para que a gente tenha atitudes diante das dificuldades? O que nós aprendemos através dela, né? No verso 3, a parte A do verso 3, diz: quando meu espírito estava angustiado em mim. Então Davi expôs esse problema. Então era uma época que Davi estava fugido, né? Ele era fugitivo, ele estava exatamente na caverna. E sua reputação foi destruída injustamente. E ele estava
exilado. Então vejam que era uma situação que Davi ele não procurou, ele não procurou. Foi uma situação que veio a ele. Interessante, se nós contextualizarmos, vamos perceber isso em nós. Nós estamos em nossa casa não porque nós queremos estar, mas uma situação nos fez estarmos. Nos fez estarmos. Então, aí é que é o diferencial. Então, vamos refletir sobre 3 situações. A primeira situação é Davi, ele havia se envolvido com os problemas. Ele havia se envolvido com os problemas. Então, observe como Davi, ele nos diz no verso 6. Eu vou citar os versos, você vai acompanhando para que você entenda tudo que a palavra de Deus nos ensina diante das dificuldades. Então o verso 6 diz: quando o problema veio sobre ele, ele estava, olha a situação em que a alma de Davi se encontrava. Ele estava muito abatido e fraco. Ele estava abatido e fraco. No verso 3, diz que Davi estava angustiado e esmorecido. Irmãos, as histórias da Bíblia precisamos contextualizá-las para o dia de hoje, os dias atuais. Olha a situação que nós estamos convivendo. Estamos quase parecidos com essa situação. Angustiados e esmorecidos. Nós estamos quase já beirando essa situação. Claro que não devemos chegar lá. Temos que confiar em Deus para que não cheguemos a essa situação. Então nós vamos ver a atitude para sairmos dessa situação. A atitude de Davi, para que ele pudesse sair da situação em que ele se encontrava. E nós vamos aprender as nossas atitudes para sairmos dessa situação que nós estamos convivendo com ela. Muito bem, então o verso 1, o que é que a Bíblia nos ensina? Olha só: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Que nós vamos fazer atitude correta, que nos leva, melhor dizendo, para a saída do problema. Então o verso 1, acompanhe, ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. E no verso 2 diz: derramo perante ao Senhor a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Não é verdade? Então vejam, irmãos, que essa atitude indica um processo de vitória. Essa situação ela indica um processo para alcançarmos a vitória. Então, Davi ele foi mais baixo até sentir que tinha chegado ao fundo do poço. E talvez você esteja numa experiência semelhante a essa nesse momento, Talvez alguém em algum lugar esteja passando essa experiência, semelhante à experiência de Davi. Então Davi nos diz que outras pessoas contribuíram para o seu problema. Então vejam só, vejam as histórias verdadeiras que aconteceram na Bíblia. Nós contextualizamos ela para que entendamos um pouco acerca dos problemas que nós estamos passando, que muitas vezes nós não contribuímos para ele. Por exemplo, esse problema que nós estamos passando. Creio que nenhum de nós contribuímos para essa situação. No entanto, estamos passando por ela. Não é verdade? Isso é indiscutível. Então, o verso 3, a parte B do verso 3, diz exatamente: Davi disse que seus inimigos tinham feito uma armadilha para ele. Não é verdade?
Então, Davi nos diz que ninguém parecia entender ou se importar com ele. O verso 4 registra exatamente o que eu estou dizendo. O verso 4 diz: olhei para a minha direita, e vi, mas não há quem me conheça. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olha a expressão de um homem cheio de problemas, né? E o que nós aprendemos com isso? É que a nossa confiança deve estar no Senhor. Porque assim como Davi olha para um lado e olha para outro e não vê ninguém que o conheça, nós podemos passar por essas situações. Olhar para um lado, olhar para o outro, para frente, para trás e não ver ninguém que nos ajude. Mas quando olhamos para Deus, sabemos que Ele nos ajuda e que Ele está conosco exatamente nessas dificuldades. Então, já nos indica uma atitude que nós devemos ter para nos levar à vitória. Então, o verso 5, por exemplo, já nos dá esse norte, né? Já nos dá esse caminho para termos uma atitude que nos indique a vitória. E o verso 5, exatamente, nos revela: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o meu quinhão. Essa palavra é uma parte de algo que foi repartido, né? Então ele diz, tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Então, nesse verso 6, Davi se refere a eles, aos seus inimigos, como perseguidores. E mesmo note bem, e é ruim ser sobrecarregado de problemas, né? É muito ruim. E pior ainda é quando esses problemas são trazidos a nós através de outras pessoas, né? Pessoas que nos traem, né? Pessoas cheias de maldades, não é verdade? Então Davi sentiu que ninguém realmente se importava com ele. Veja só, que são momentos que muitas vezes nós achamos, né, que ninguém se importa conosco. Mas quando estivermos nesse nível ou com esses pensamentos, achando que ninguém se importa conosco, devemos nos lembrar que o Senhor se importa com cada um de nós, né? Então o verso 4, Davi diz, olhe para a minha direita, pois não há quem me reconheça, ninguém se interessa por mim. Então realmente Davi, ele chegou no momento que achou que ninguém poderia realmente resolver o problema dele, porque ninguém estava se importando com ele, não é? Mas a Bíblia nos alerta com relação a isso, né? Que diz que maldito é o homem que confia no outro. Exatamente, porque a nossa confiança ela deve estar, não é, intimamente ligada ao nosso Deus. Então a nossa confiança tem que estar ligada em Deus para que Ele assim, não é, nos dê a vitória, nos conceda momentos agradáveis diante das circunstâncias. Então a segunda atitude, vamos pensar nesta noite, uma reação adequada para qualquer atitude, ela é fundamental. Não é verdade? Então uma atitude adequada ou atitudes adequadas diante das circunstâncias, elas são extremamente fundamentais, né? Então observe que enquanto Davi triunfou sobre a sua dificuldade, houve algumas coisas notáveis que ele não fez quando estava sobrecarregado com as suas dificuldades. Então são atitudes que nós não devemos fazer, né? Atitudes que nós devemos fazê-las. Por exemplo, Davi não supervalorizou os seus problemas.
Então vejam só, atitudes que ele não fez e que também nós não devemos fazer. Então ele não murmurou diante de toda aquela amargura que tinha em sua alma. Ele não ficou zangado nem rebelde contra Deus, né? Então ele não colocou em dúvida o grande amor de Deus por ele. Ele não sobrecarregou os outros com os seus problemas. Então são atitudes que nós, certamente, tirando exemplos de Davi, nós não podemos tomar, né? Não devemos tomá-las. Então, meus irmãos, vamos para a terceira situação. Davi teve atitudes adequadas quando estava passando por dificuldades. Olha só, atitude que nós não devemos tê-las e atitude que devemos tê-las diante das dificuldades. Então nós aprendemos muito com essa história que foi real e verdadeira na vida do grande rei Davi. Então, nessa terceira atitude, nós vamos olhar para o verso 5. Olha o que nos diz o verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és a minha porção na terra dos viventes. Então veja, irmãos, depois de observar o que Davi fez, como efetivamente reagiu diante do seu problema. Então Davi, ele levou os seus problemas diante do Senhor em oração. Então, irmãos, se nós olharmos para o verso 2, não é? Vemos a intensidade e a urgência da oração de Davi, que Davi fez para Deus em seu favor. Então vemos, irmãos, verso 1, a definição de sua oração ao Senhor. Ele diz, ergo a minha voz e clamo. Uma oração específica, né, para aquele problema. O verso 2, vemos que a sua oração ela foi uma oração prática. Davi, ele diz, derramo perante Deus a minha queixa. Na sua presença exponho a minha tribulação. Então vejam que foi uma oração bem objetiva, bem prática, não é? Colocando diante de Deus aquela situação que era iminente, era uma situação difícil, e ele precisava da ação de Deus naquele problema ou diante daquela situação. Muito bem. Então, amados, Davi, ele se envolveu em oração diante daquela situação. E é o que nós precisamos fazer hoje. Nada podemos fazer para mudar esse quadro. Vocês já prestaram atenção, eu creio que todos já entenderam isso, que políticos não podem fazer nada para mudar a situação, governadores, prefeitos, ninguém, porque somente Deus pode mudar essa situação. Somente Deus pode dizer um sim quando muitos dizem não. Somente Deus vai determinar o dia para voltarmos à nossa vida normal. Vocês já perceberam isso? Que ninguém fizeram uma norma para voltarmos ao normal. 14 de abril já foi prorrogado e já estão prorrogando, o país já prorrogaram para o próximo mês, irmãos, porque quem manda é Deus, ainda hoje. Deus está no controle de tudo e é Ele que vai determinar o dia para voltarmos ao nosso trabalho. Então, Davi se envolveu em oração
Davi ele exerceu a sua fé e a sua confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Isso é importante entendermos. Que nós devemos confiar em Deus e em sua bondade e em sua misericórdia. Não confiar em nós mesmos. Mas, sobretudo, confiar em Deus. E esperar a soberania de Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então devemos confiar nele. E eu quero, irmãos, concluir esse estudo nesta noite de quarta-feira, me reportando ao Salmo 34, verso 19. Olha o que diz esse Salmo 34, verso 19, para mim e para você que está aí na sua casa acompanhando esse estudo. Ele diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glórias a Deus por isso. Olha o que diz o Salmo 119, o verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, Senhor. Então, irmãos, muitas vezes estamos passando por dificuldades e não entendemos, reclamamos, temos atitudes errôneas e esquecemos de entender que diante das dificuldades Deus quer falar conosco, Deus quer trabalhar em nós e por nós. Deus quer mudar algo em nós e nós esquecemos disso. Então, meus amados, na escuridão da prova, lembre-se que há uma luz brilhante. Há uma luz que brilha um pouco mais além daquilo que nós estamos vendo. Não perca a sua fé, a sua esperança, mas tenha confiança em Deus. Então tudo ficará bem no seu tempo. Confie em Deus em todos os momentos. Ele não vai deixar você, Ele não vai nos deixar nessa situação. A nossa vitória, ela é certa em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E quem crer, diga amém e amém. Deus seja louvado e que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Curve a sua cabeça neste momento para orarmos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, ainda, Senhor, estamos convivendo com essas dificuldades, com esses problemas, ó Deus, que nos assolam as nossas famílias, o nosso país, o mundo inteiro, ó Deus. Mas Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, e Tu estás, sobretudo, ó Deus, no controle de todas as coisas. A Ti pertencem a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.